Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo, muito bem. E o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, uma grande satisfação estar com você em mais uma aula. Só que antes de tudo, lógico, a mensagem do bem. Vamos lá, gente, a frase do dia. Cadê você? Está aqui! Vamos lá! Não fique esperando o futuro para ser feliz. Faça do seu presente a sua, faça do presente a sua alegria. É isso aí, gente, muito bem. E vamos lá, aproveitando o gancho aqui, os meus contatos para que vocês entrem em contato. Legal. Gente, em aula de hoje e nas próximas aulas iremos tratar de um tema super importante, que é um tema clássico do direito administrativo, gente. É um tema divertido? Não. Tem escolha? Não, né? Então vamos encará-lo com muita alegria. Tema: organização da administração pública ou estrutura da administração pública. Isto é, como que a administração pública é organizada, como que a administração pública é estruturada. Parte boa do tema. Gente, tem parte boa, tá? As questões se repetem demais. Se vocês conhecerem bem a essência do tema, o filé, gente, o mel desse tema, eu tenho certeza que vocês lograrão, que vocês terão êxito. Agora, a parte ruim do tema é a seguinte: é um tema rico em detalhes, cheio de minúcias, e é fundamental que vocês tenham atenção redobrada. São muitos detalhes, ok? Muito bem. Vamos começar aqui do zero, então vamos lá, gente. Ó, manual caseiro, foi. Título para a nossa aula, vamos colocar assim, gente, ó. Organização da administração pública ou simplesmente estrutura da administração pública. Vamos lá então, gente, estrutura da administração pública. Como que a administração pública ela é organizada, como que a administração pública ela é estruturada. Vamos lá então, gente, estrutura ou organização da administração pública, tanto faz. Gente, dentro desta organização, coloquem assim, número 1, nós temos uma primeira divisão. Gente, a primeira divisão é a seguinte, ó, é a divisão vertical da administração pública. Daí você pergunta como que a administração pública é dividida verticalmente. É fácil. Não se esqueçam, gente, que o nosso pacto federal, a nossa federação é uma federação de cooperação, tá? Então temos aqui, ó, a administração pública federal, que representa o que? Interesses nacionais, tanto que abrange todo o território nacional. Legal. Temos aqui também, gente, a administração pública estadual, que representa interesses regionais. Temos a administração pública municipal, que representa interesses locais, e a administração pública distrital, que representa aqui a administração pública do DF, que foi criado para sediar Brasília, capital da República. Legal? Muito bem. Amigos e amigas, cuidado porque qual que é o grande erro do candidato? E principalmente para quem tem o primeiro contato com a matéria, tá? Se for o seu caso, não se preocupe. As pessoas pensam que existe uma certa hierarquia entre os níveis. A administração federal é a fodona, ela manda aqui na estadual, e a estadual, por sua vez, mandará na administração municipal. Errado. Anotem aí. Hierarquia não há. O que há no máximo? Uma preponderância de interesses. Conforme já dito, a nossa forma de Estado, a nossa federação, gente, na verdade, é uma federação de cooperação. Os entes centrais que representam, ora interesses regionais, ora interesses locais e ora interesses nacionais, os entes centrais que integram o Pacto Federal e dão origem à República Federativa do Brasil, eles, na verdade, cooperarão entre si. Hierarquia, em regra, não há. O que há? Uma preponderância de interesses. Por exemplo, ó, havendo um choque entre o interesse nacional e o interesse regional dos estados, o interesse nacional prepondera. Choque entre o interesse regional dos estados e interesse local dos municípios, o interesse regional preponderará. Hierarquia não é. O que é? É uma preponderância de interesses. Apesar que a doutrina aponta algumas exceções, algumas exceptions, onde haveria uma certa hierarquia entre os níveis. Por exemplo, ó, desapropriação de bens públicos, alguns apontam que haveria uma certa hierarquia. Gente, a União, que é o ente central federal, ela pode o quê? Desapropriar bens estaduais, desde que uma lei federal autorize isso. E os estados, interesses regionais, eles podem o quê? Eles podem, desde que uma lei estadual autorize, desapropriar bens públicos dos municípios. Então, nesse contexto de desapropriação de bem público, alguns afirmam que haveria uma certa hierarquia. Beleza? Muito bem. E não se esqueçam também que nós temos situações excepcionais em que a própria Constituição Federal, para que seja restabelecida de uma ordem social, nós temos algumas situações excepcionais onde a União intervém nos estados, a intervenção federal,
e temos algumas situações pontuais onde os estados intervirão nos seus municípios. Só que são o que? Exceções pontuais para que a ordem pública, por exemplo, seja restabelecida. Ok? Legal. Vamos lá então, vamos lá, gente. Ó, outro ponto importante, se vocês notarem lá no artigo, vou colocar aqui, ó, artigo 21 da Constituição Federal, artigo 21 da Constituição Federal, o que nós temos? Um rol de competências da administração pública federal, tá? Artigo 21 da Carta Magna, um rol de competências da administração pública federal. Gente, só um toque importante, esse rol do artigo 21 é um rol de números clausos. O que é um rol de números clausos? É um rol taxativo, ou seja, só será uma competência da administração pública federal aquela que estiver escrita, positivada aqui no artigo 21 da Carta Magna. E o que vocês notarão? Que as competências da administração pública federal, elas têm que ter um padrão nacional, tanto que cabem à administração pública federal. Serviço postal, aproveitamento energético dos cursos d'água, telecomunicações, emissão da moeda, são competências da administração federal justamente por isso, porque tem que ter um padrão nacional. E é um rol taxativo, só o que está ali, em latim, números clausus. Legal. Gente, os estados têm as suas competências previstas onde? Ó, lá no artigo 25 da Carta Magna, no artigo 25 da Constituição. Então, por exemplo, ó, cabe aos estados, diretamente ou delegando a terceiros, a exploração do gás canalizado. Mas calma lá, professor. A administração federal tem uma lista de competências. E para os estados só tem uma. Exploração do gás canalizado. Atenção por quê, gente? Diferentemente da esfera federal, o rol de competências estaduais é um rol exemplificativo. Ou seja, o Constituinte traz apenas um exemplo de competência da administração estadual sem esgotá-las. É um rol exemplificativo em latim, é um rol de números apertos. Então espere um pouquinho, professor. Enquanto que o rol de competências da administração pública federal é um rol taxativo, só o que está ali, números clausus, o rol de competências da administração estadual é um rol exemplificativo, em latim, números apertos. O Estado, vem aqui, filho. Compete a você prestar o gás canalizado, dentre outras competências de interesse regional. É um rol exemplificativo, em latim, números apertos. Legal. Municípios, as competências municipais constam aqui, ó, lá no artigo 30. Principalmente aqui no inciso 5º. Gente, tá assim, ó. Municípios, vocês prestarão serviços públicos de interesse local. Por exemplo, transporte coletivo que tem caráter essencial. E aí? O rol da administração pública municipal é um rol taxativo, números clausus, ou um rol exemplificativo, números apertos? Muito bem, gente. Assim como os estados, é um rol de competências também exemplificativo. Ou seja, compete aos municípios prestar o serviço que é de interesse local, por exemplo, sem esgotar as possibilidades, né? Por exemplo, o transporte coletivo que tem um caráter essencial. Legal. Há outro toque em relação aos estados. Além de terem um rol taxativo de competências, as competências também são residuais. Não entendi, vou explicar já aqui então. Então os estados-membros têm um rol exemplificativo de competências. E além de tudo, são competências residuais. É o que sobra. Eu continuo sem entender, professor. Vou explicar. Se não for uma competência da administração pública federal, não cabe à administração pública federal. E se não for uma competência da administração pública municipal, realmente aqui não cabe também aos municípios. Cabe aos estados, tá, gente? Se não for uma competência federal e nem municipal, sobra para quem? Para os estados. É um rol de competências exemplificativo e também o quê? Residual. Não é federal e nem municipal, caberá aos estados, ok? Legal. Vamos prosseguir então, gente. Ó, estados, DF, administração federal, estadual e municipal, beleza. Temos também aqui, gente, a administração pública distrital, lá do Distrito Federal, que foi criada para sediar Brasília, capital da República. Lá no artigo 32 da Constituição Federal, o que vocês notarão? Que temos aqui uma menção às competências da administração pública do DF. Gente, o DF, muito cuidado por quê? Ele é um ente anômalo. Vamos colocar aqui, vamos. Ó. O DF ele é um ente anômalo. Por que o DF, que tem a sua própria administração pública, é um ente anômalo? Gente, ele é esquisitão, ele é o diferentão, anômalo. Por que anômalo? Gente, primeiro por quê? Primeiro porquê dessa anomalia. Anômalo, tem um acento aqui, legal. Gente, primeiro porque o DF, ele não é nem município e nem estado. Na verdade, ele é as duas coisas. Ele é um município com status de Estado-membro. O DF é um município com status de Estado-membro. Ele apresenta características municipais e estaduais.
Por exemplo, ó, chefe do Poder Executivo, governador, como se fosse um estado. Lei máxima, lei orgânica, como se fosse um município. E a consequência disso é a seguinte, ele vai cumular competências. As competências são o quê? Cumulativas. Já que ele é um município com status de estado-membro, ele tem competências cumulativas. Ou seja, as mesmas competências que a Constituição Federal confere aos estados e municípios, ela também confere ao DF. Então espera um pouquinho, professor. O DF ele é um ente anômalo, beleza. Ele tem administração pública própria, beleza. Ele só foi criado para sediar Brasília, que é a capital da República, ok. Ele é um município com status de estado-membro. Chefe do Poder Executivo é um governador, como se estado fosse. Lei máxima é uma lei orgânica, como se município fosse. E a consequência disso é que ele tem competências cumulativas. As mesmas competências que o Constituinte confere aos estados e aos municípios, ele confere ao DF também. Legal? E mais um porquê desta anomalia, gente. O DF, ele tem a sua autonomia parcialmente tutelada pela União. E a União, né, é um ente central que representa o quê? Os interesses nacionais. O DF, além de tudo, ele tem a sua autonomia parcialmente controlada, parcialmente tutelada pela União. E a União é um ente central que representa interesses nacionais. Mas, professor, como assim? O DF tem a sua autonomia parcialmente tutelada pela União? É fácil. Segurança Pública do DF. Isso inclui Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Mas o quê? Poder Judiciário Distrital e Ministério Público do DF, organizados e mantidos pela União. Tem um fundo com recursos federais só para isso. Segurança Pública, Poder Judiciário e também o Ministério Público do DF, organizados e mantidos pela União. Ok? Legal. Vou repetir, hein? Segurança Pública, Poder Judiciário e Ministério Público do DF, organizados e mantidos pela União. Atenção por quê? Até 2013, a Defensoria Pública Distrital era também o que? Organizada e mantida pela União. Só que houve uma emenda à Constituição que alterou, tá? E a partir desta emenda à Constituição, de 2014 para cá, coleguinhas, a Defensoria Pública do DF é organizada e mantida pelo próprio DF. Então calma lá, professor. Poder Judiciário, Ministério Público e Segurança Pública distritais são organizados e mantidos pela União. Até 2013 também era organizada e mantida pela União a Defensoria Pública Distrital. 2013 para cá, a Defensoria Pública do DF passou a ser o quê? Organizada e mantida pelo próprio DF. Cuidado com isso, tá? Muito bem. Gente, outro ponto importante, ó, tem muita gente que confunde o DF com Brasília. Gente, na verdade, não confundam, tá? O DF, natureza jurídica, município com status de estado-membro. Ele vai sediar Brasília. Gente, Brasília só tem um conceito. Sigam a Constituição. Candidato, o que é Brasília? Capital da República e também vai sediar a administração pública do DF. Tudo bem. Conceito então de Brasília. Brasília, excelência, é capital da República e também vai o quê? Vai sediar a administração pública do DF. Brasília é um município? Não, excelência. Por quê? A própria Constituição proíbe que sejam criados municípios no DF. Brasília não é um município. Brasília é uma cidade? É, porque é uma aglomeração urbana organizada. Ela é uma cidade, só que não é município. O que é Brasília? Capital da República e sede da administração pública do DF. E o que é o DF? É um município com status de estado-membro, ele vai acumular competências estaduais e municipais e foi criado apenas para sediar Brasília, que é a capital da República e também cedia a sua administração pública, ok? Legal. Vamos lá então, vamos lá, gente. Venham comigo aqui, ó. Quase que eu esqueço, ó. Existe um princípio que é o famoso princípio da simetria. Vamos lá, gente, ó, princípio da simetria. O princípio da simetria, na verdade, é um mandamento para estados e municípios. É um mandamento para estados e municípios. Simetria. Gente, o princípio da simetria é um mandamento para estados e municípios. Estados e municípios, quando vocês forem organizar as suas administrações públicas, se espelhem na administração pública federal. Estados e municípios, quando vocês forem organizar as suas administrações públicas, se espelhem na administração pública federal. Ou seja, se vocês notarem, gente, existe uma certa consonância, uma certa semelhança entre a organização administrativa dos diversos níveis. Por quê? O princípio da simetria determina que estados e municípios, quando forem organizar as suas próprias administrações públicas,
se espelhem na administração federal, para que haja uma consonância, uma simetria. Por exemplo, ó, qual que é o órgão que chefia o Poder Executivo da União? Presidência da República. E demais órgãos subordinados, os ministérios da Fazenda, da Saúde, da Segurança Pública, da Justiça e por aí vai. Legal. Qual que é o órgão que chefia o Poder Executivo do Estado? O governo estadual. Logo abaixo, secretarias estaduais. E qual que é o órgão que chefia o Poder Executivo do município? Prefeitura do município e logo abaixo, secretarias municipais. Resumo da ópera. Se você conhecer bem a organização da administração federal, com alguns ajustes você mata os demais níveis de administração, tá? Princípio da simetria. Não quer dizer, coleguinhas, que sejam administrações públicas idênticas, mas elas guardam uma certa semelhança. Muito bem. Vamos lá então, vem comigo. Ponto de número 2, nós iremos tratar do que agora? Ponto de número 2, nós iremos tratar da divisão vertical, aliás, divisão horizontal da administração pública. Então venham comigo, vamos tratar aqui, gente, da divisão horizontal da administração pública. Divisão horizontal da administração pública. Gente, essa divisão horizontal, ela é fruto do Decreto-Lei de número 200 de 67. Vocês sabem que os decretos-leis não existem mais, né? Só que os decretos-leis que foram recepcionados pela atual Constituição, eles têm status de lei ordinária, tá? Então, onde você lê decreto-lei, leia-se lei ordinária, beleza? E esse decreto-lei aqui de 67, o que ele representou, gente? A segunda grande reforma na administração pública. Foi a segunda grande reforma na administração pública federal, que depois também foi ampliada para estados e municípios. Quem eram os ministros à época? Amaral Peixoto e Hélio Beltrão, tá? Que encabeçaram essa reforma aqui. Na verdade, com esse decreto-lei de 67, buscou-se o quê? Uma descentralização administrativa, criando órgãos públicos, entidades públicas, meio que cópia da gestão pública norte-americana. Muito bem. Vamos lá, gente, ó. Horizontalmente falando, como que a administração pública é dividida? Temos aqui, ó, a administração pública direta, numa perspectiva horizontal, e também temos o que, coleguinhas? A administração pública indireta. Então, a administração pública direta e também temos a administração pública indireta. Ok? Legal, gente. A administração pública direta é a administração pública centralizada. Professor, por que a administração pública direta afirma-se que ela é uma administração pública centralizada? Gente, porque a administração pública é executada diretamente pelos órgãos públicos que integram os entes centrais, União, Estados, municípios e DF. Olha que interessante, gente. Por que afirma-se que temos aqui uma administração pública direta? O que é uma administração pública direta? É aquela administração pública executada diretamente pelos órgãos públicos que integram os entes centrais, órgãos da União, órgãos dos estados, órgãos dos municípios e órgãos do DF. Legal. E o que seria, gente, a administração pública indireta? Gente, a administração pública indireta é uma das formas de se prestar uma administração pública descentralizada. Então, a administração pública indireta é uma das formas de se prestar uma administração pública descentralizada. E aqui na administração pública indireta, o que nós teremos? As famosas entidades públicas. Aqui na administração pública indireta, nós teremos as famosas entidades públicas. Gente, entidades públicas, nós iremos verificar daqui a pouquinho, que são pessoas jurídicas que ora são criadas e ora têm a criação autorizada por lei. Vou repetir. Entidades públicas são pessoas jurídicas que ora a lei cria diretamente e ora a lei autoriza a criação. E elas são criadas para quê? Gente, para exercerem atividades específicas e têm autonomia financeira e administrativa. Venham comigo. Quem são estas entidades públicas que têm autonomia financeira e administrativa? Ó, as autarquias são entidades que integram a administração pública indireta. Exemplo clássico de uma autarquia federal. Tá aqui, gente, ó, IBAMA, Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis. Legal. Temos aqui também as fundações públicas, que são entidades que integram a administração pública indireta. Por exemplo, aqui o IBGE, uma fundação pública de regime público. Temos também aqui, gente, as empresas públicas, por exemplo, aqui Correios, EBCT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por exemplo, aqui a Caixa Econômica Federal, legal. E também, por fim, temos as sociedades de economia mista.
sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, sociedade anônima. Ok? Legal. Aqui na administração pública indireta, então, nós temos o quê? Entidades públicas, pessoas jurídicas com autonomia financeira e administrativa, que ora a lei cria e ora a lei autoriza a criação. Beleza. Qual que é a proposta aqui, ó? Nesta e nas próximas aulas, nós daremos um mergulho de cabeça na administração pública direta e as suas características, e também iremos verificar o quê? As principais peculiaridades aqui das entidades que integram a administração pública indireta. E aí, preparados? Lógico que estão. Só que antes aqui de prosseguirmos, só um toque, gente, ó. A administração pública direta e indireta, ela se dá nos diversos níveis de administração pública. Então temos uma administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal e distrital, ok? Outro toque importante, venham comigo aqui, coloquem assim, ó. Observação, OBS. Que cor que é essa aqui? Um rosa bebê? Não, muito clarinho. Vamos voltar aqui. Opa, voltou pra cá, volta pra cá. Queremos aqui então um vermelho, vermelho sangue. Coloquem assim, gente, ó. Observação. Regimes jurídicos. Gente, tem nesse contexto aqui, o que é um regime jurídico? É um conjunto de regras, regras às quais estarão sujeitas as entidades públicas e os entes centrais. É um conjunto de regras, prerrogativas, sujeições, às quais estarão sujeitas as entidades públicas e também os entes centrais, União, Estados e municípios. E vocês notarão que nós temos dois regimes jurídicos que se aplicam a essa estrutura aqui, ó. Regime jurídico de direito público, ou simplesmente regime jurídico administrativo, e também temos o regime jurídico de direito o quê? Privado. Então, ora a entidade é regida pelo regime privado e ora a entidade é regida pelo regime público, mesma coisa que regime jurídico administrativo. E já adiantando, hein? Os entes centrais são sempre de regime jurídico público ou administrativo, nunca muda. E as entidades que integram a administração pública indireta, ora serão regidas pelo regime público e ora pelo regime privado. Professor, entendi. Qual que é a diferença, então, por exemplo, para a entidade entre ser regida pelo regime público ou pelo regime privado? Gente, diferenças importantíssimas. Se for uma pessoa jurídica de direito público, ela terá prerrogativas. O que são prerrogativas? São certas vantagens, certos privilégios, que irão colocar a entidade num patamar de superioridade se comparado aos particulares. Pensem assim, ó, pessoa jurídica de direito público tem certas vantagens que facilitam a sua atuação. E essas vantagens, essas prerrogativas, colocam a entidade no patamar de superioridade se comparada a um particular. Exemplo, não pagam impostos, os bens são impenhoráveis, dentre tantas outras prerrogativas. Eu explicarei uma por uma, ok? Viram em prova então? Pessoa jurídica de direito público, essa tem prerrogativas. Por exemplo, não paga impostos, dentre outras que eu já explico. Por exemplo aqui, ó. O IBAMA, que é uma autarquia, gente, é uma pessoa jurídica de direito público. As autarquias são de regime público. O IBAMA, por exemplo, tem prerrogativas, não paga impostos, só que da mesma forma que ele tem prerrogativas, o regime jurídico público, ele tem o outro lado da moeda. Ele também confere a quem por ele é regido algumas sujeições. O que são sujeições? São certos controles que não se aplicam a particulares. Então, por exemplo, ó, o IBAMA, autarquia, para aquisição de viaturas, deve licitar, é um controle. O IBAMA para seleção de pessoal tem que realizar concurso público de provas ou provas e títulos. O IBAMA, ele presta contas ao Tribunal de Contas da União. Gente, tem regime jurídico de direito público, ele tem a parte boa, né? A entidade, o ente, enfim, tem prerrogativas, por exemplo, não paga impostos. Só que, por outro lado, o ente que por ele é regido também está sujeito a sujeições. Realiza concurso público, presta contas ao Tribunal de Contas, licita, ok? Legal. Agora cuidado, hein? Algumas entidades que integram a administração pública indireta estarão sujeitas a um regime privado. É uma entidade pública de regime privado, é uma entidade pública, só que é uma entidade pública de regime privado. E aí, professor? E se for uma entidade pública de regime privado? Gente, a entidade pública de regime privado perderá as prerrogativas. Perderá prerrogativas. Paga impostos, os bens são penhoráveis. Por exemplo aqui, ó, a Caixa Econômica Federal. Gente, Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, né? Uma empresa pública. Ok, é um banco público.
Gente, as empresas públicas, em regra pelo menos, têm um regime privado. Elas perdem as prerrogativas, pagam impostos, os bens são penhoráveis, não tem prazo processual dilatado, só que, por outro lado, elas conservam as sujeições, porque ainda são entidades públicas. Ou seja, elas realizam concurso público para seleção de pessoal, elas prestam contas ao Tribunal de Contas, elas licitam, ok? Então viram em prova assim, ó, entidade pública de regime privado. Opa, essa perderá prerrogativa. Só que, por outro lado, manterá as sujeições. Por exemplo, aqui, ó, Caixa Econômica e Empresa Pública Federal. Professor, deixa eu fazer uma perguntinha. Qual que é o porquê disso? Qual que é o vetor axiológico? Qual que é a razão disso? Por que a autarquia IBAMA ela está sujeita a um regime público com prerrogativas? E por que a Caixa Econômica e Empresa Pública está sujeita a um regime privado sem prerrogativas? Já que tanto o IBAMA quanto a Caixa Econômica são entidades públicas. Qual que é o porquê disso? Na verdade, a escolha do regime jurídico não é assim discricionária. Não é não, gente. Na verdade, a escolha do regime jurídico, que regerá a entidade pública, está intrinsecamente ligada à atividade que ela exerça. Então venham comigo. A escolha do regime jurídico está intimamente ligada com a atividade que a entidade exercer. Por quê? Se for uma entidade pública que exerce uma atividade típica do Estado, regime público. Por exemplo, aqui, ó, o IBAMA, gente, é uma entidade pública que exerce uma atividade tipicamente estatal, fiscalização do meio ambiente. Viram em prova? Entidade pública que exerce uma atividade típica do Estado, fiscalização, seguro social, reforma agrária, regime público ou administrativo, com prerrogativas e sujeições. Agora, viram que é uma entidade pública exercer uma atividade econômica, por exemplo aqui a Caixa Econômica, que é um banco e é uma atividade econômica, regime privado. Perderá prerrogativas e manterá as sujeições. Colegas, a Caixa Econômica é um banco. E a atividade financeira é uma atividade privada. O Itaú é um banco, o Santander é um banco. Na verdade, a Caixa Econômica exerce uma atividade privada concorrendo com outros bancos privados. Seria razoável, justo, que a Caixa Econômica não pagasse impostos e o Itaú pagasse? Não. Ô, Caixa, já que você exerce uma atividade econômica igual a do Itaú, terá o mesmo regime do Itaú, ou seja, regime privado. Perderá as benesses do regime público. Mas, professor, a Caixa Econômica é um banco do fomento, é um banco do bem. Eu concordo. Só que é uma atividade econômica. E, querendo ou não, ela concorre com outros bancos privados. E até para que haja uma livre concorrência, Caixa Econômica, já que você é uma empresa pública e exerce uma atividade econômica, regime privado, perderá a parte boa do regime público. Paga impostos, bens são penhoráveis, só que, por outro lado, ainda é uma entidade pública e mantém as sujeições. Ok? Legal. Gente, o que nós notaremos daqui a pouquinho, daqui a pocão? Que hoje os tribunais têm admitido um regime jurídico aqui no meio, ó, híbrido, regime jurídico híbrido, no meio do caminho. Um pé no público e um pé no privado. Principalmente para quem, ó? Para as empresas públicas, economias mistas que prestarem um serviço público, tá? Mas, por enquanto, trabalhem com um binômio. Regime jurídico de direito público, atividade típica do Estado com prerrogativas. E regime jurídico de direito privado, Estado exercer uma atividade econômica sem prerrogativas, ok? E não se esqueçam, entes centrais sempre de regime público e entidades que integram a administração pública indireta, ora regime público, ora regime privado. Beleza. Vamos lá então, vamos prosseguir? Vamos arrumar aqui, ó, sujeições. Aí só um toque importante, hein? O Estado, ele só exercerá uma atividade econômica e estará sujeito a um regime privado se há interesse público, tá? O Estado, ele não exerce uma atividade econômica buscando o lucro. Não, lucro é consequência. Ah, o que dá lucro no Brasil? Vamos abrir aqui a franquia da Cacau Show do Estado. Não, gente, não. O lucro é incidental. Ele, na verdade, exerce uma atividade econômica porque há interesse público. Por exemplo, o Banco do Brasil, que também é um banco público, atividade econômica. Ele foi criado não para lucrar, e sim para regular o mercado interno. Por quê? Se o Banco do Brasil baixa a taxa de juros, os demais bancos também baixam para que não percam clientes. Indiretamente, o BB regula o mercado interno, isso é interesse público, e de forma incidental ele lucra, né? Quando lucra. Tudo bem? Vamos parar por aqui então? E na próxima aula iremos tratar do quê? Das prerrogativas do regime público e iremos tratar também da administração pública direta e seus órgãos públicos. Para por aqui!
Beijo no coração, muita paz e até a próxima aula. Um forte abraço e até lá. Valeu!